Você está assistindo aqui pela TV Galega Imagem da Cidade, Mesa de Bar, programa que traz o blumenauense para contar a respeito de sua vida e sua atividade. No programa de hoje nós temos a participação do Osmar Zimmermann, mais conhecido como Zimmermann, né? Que no Brasil, o nosso alemão aqui é Z mesmo, né? No alemão é Zimmermann. Você é parente do Paulo Zimmermann? Não. Não? Quer dizer, todos os Zimmermann lá no início foram parentes, mas aqui em Blumenau, os Zimmermann que tem em Blumenau, ninguém... Não são parentes? Não. Muito bem. Mas os de Dona Ema, todos. Tem muito lá, não? Não, mas são famílias razoavelmente grandes. Pois né? Antigamente normalmente era assim, né? 6, 8 mínimo, filhos, né? Então, inclusive, a gente somos em 6 irmãos, né? 2 irmãs e 4 irmãos, né? Então, mas essas famílias normalmente... E você era do mais velho, do meio? Sou o mais velho. Mais velho. Mais velho. Tem que dar exemplo para os pequenininhos. Sou da época que com 8, 9 anos tu cuidava dos menores para o pai e a mãe trabalhar na agricultura, né? E eles pegavam na enxada lá, né? Sim. Isso duro, né? Isso é interessante, né? Que o alemão, o italiano, o polonês que vieram, eles vieram e foram para a enxada mesmo. Sim. Porque o português não, né? O português ficava na varanda da cadeira de balanço e os escravos trabalhando, né? O português ele era mais da quitanda, né? Já o alemão, o italiano, né? Ele foi para a roça mesmo, né? Ele foi cultivar, né? A terra aqui na época, né? Claro, meu pai acabou comprando o terreno que ele tinha, né? Mas os primeiros que vieram para cá, que herdaram, né, os lotes de terra quando foi distribuído, né? Agora, eles foram para a agricultura, né? Bem, os primeiros que vieram mesmo foram ali para, perto de Santo Amaro da Imperatriz, por aquela região ali. Aí eles fugiram tudo, né? Porque ali só dava para plantar bananeira, né? Porque não dava para arar a terra. Sim. Né? Pelo que conta a história, na verdade, vieram 2 alemães, né? Zimmermann. Um foi para o Rio Grande do Sul e depois acabou indo, parece que para os Estados Unidos. Esse acertou. Ficou o outro ficou por aqui, né? Em Santo Amaro da Imperatriz, aquela região, e depois começou a espalhar, né? Começou a espalhar para o estado de Santa Catarina, né? Porque também eles casavam entre si, né? Sim. Teu pai que furou a fila, ele casou com uma italiana, né? Sim. Porque daí, naquela época, né, já havia muito, né, descendente italiano e alemão, daí começou a misturar, né? Era uma bronca, né? Porque os velhos não aceitavam muito, não. Porque a filha era italiana, tinha que casar com italiano. Mas italiano ainda era europeu, pior se casasse com a caboclo. Ah, sim, daí era encrenca feita, né? Eu sei que tem a história de um tio, avô da minha esposa, que acabou casando com uma brasileira e foi expulso da família. Sim. Foi expulso da família, não aceitaram o italiano. Agora, mais papelão maior ainda da família fez o meu bisavô, né? Que o meu bisavô casou com uma escrava. Aí foi deserdado, né? Ah, sim. Engraçado que depois ela morreu, essa minha bisavó, que era negra, aí ele casou com uma índia paraguaia. O homem era internacional, né? A dona Cidélia era uma índia paraguaia. O irmão dela vinha com aquele chapéu, que tinha os chapéus que pareciam uma cartola, né? Os índios lá usavam, né? Os paraguaios usam muito, né? Esse chapéu, né? Esse apareceu uma cartola. Dona Cidélia. Agora, você estudou aqui, veio já para fazer o segundo grau, foi para o colégio estadual? Eu estudei no Pontinho Estudantil. No Pontinho Estudantil. Fiz o segundo grau, segundo grau de 2 anos que eles faziam no Pontinho Estudantil. E depois foi para a FURB fazer. Depois que eu fiz o segundo grau, daí fui para a FURB, fiz ciências econômicas, né? E depois daí fiquei um tempo parado. Depois, quando eu fui para o sindicato, eu resolvi fazer direito, porque eu vi que a área de direito dava mais condições para aquilo que eu estava desenvolvendo naquele momento. E depois, quando você deixou de ser presidente deixou porque quis, cansou? Não, na verdade, o que houve, né? Na verdade, naquela época havia um sistema de mudança e acabou vindo uma oposição e venceu a eleição, né? Foi assim. Então, depois eu estava 12 anos lá, né? E daí estava naquela época ali, nos anos de 2002, por ali, né? Começou aquele sistema de mudar, né? E o pessoal resolveu mudar, né? E daí eu saí do sindicato. E daí é claro que, em função do que eu tinha feito no sindicato, emprego para mim em Blumenau não existia, né? Principalmente em qualquer indústria. Como é o nome? Osmar Zimmermann? O quê? Osmar Zimmermann? Não tinha. Foi mais ou menos a questão que aconteceu na greve. Como é que eles sabiam quem tinham feito greve? Aí ninguém não sabia, só que daí a gente descobriu por quê. As pessoas que foram demitidas em função da greve, eles colocaram a data de 10 de março de 1989. Chegava na empresa, 10 de março de 89. Aqui não tem lugar. Não tem lugar, porque era grevista. O que eles usaram como monte para identificar quem tinha sido demitido, né? E daí, naquela época, quando eu saí do sindicato, em fevereiro de 2002,
Daí tinha o meu ex-professor de Direito da FURB, Dr. Roberto Raffaelli, aí sabia que eu tinha saído do sindicato e me chamou lá no escritório e perguntou se eu queria trabalhar no escritório com ele de advogado, porque ele estava contratando alguém para trabalhar como advogado. Ele sabia que eu tinha, na época eu já tinha feito o exame da ordem, né, já tinha carteirinha e coisa, só que não tinha muita experiência, né? A experiência que eu tinha era do dia a dia e também estágio, coisa que eu tinha feito durante o curso, né? E daí acabei indo trabalhar com ele no escritório, fiquei durante 10 anos no escritório com ele. Depois, em 2012, a minha filha se formou em Direito, e uma amiga dela, daí e o filho dele também se formou em Direito, daí a gente acabou abrindo o escritório, eu fui para um escritório, ele ficou com o dele. Depois a minha filha, em 2015, 2016, desistiu, disse que Direito não era a área dela, não foi para a área de Marketing, e daí eu acabei ficando sozinho no escritório, e até hoje daí eu estou sozinho como advogado no escritório. Agora, você casou cedo, não? Não, eu casei com 25, 26 anos. Tua mulher era sindicalista também, não? Não. Não? Italiana. Italiana? Italiana. Tontini de Taion. Fez que nem o pai. Tontini de Taion. O pai casou com italiana, o filho também. É que, na verdade, eu conhecia lá na companhia Hering, né? Era muito comum, né? As pessoas acabavam... Que área você trabalhou lá? Hã? Que área que você trabalhou lá? Você falou até já... Ela? Não, ela e você. Sim. Na mesma área, Não, eu trabalhava na área de produção e ela trabalhava na área de laboratório, né? E daí depois que primeiro eu comecei como estampador, daí logo em seguida eu fui promovido para controle de qualidade, e daí eu colocava amostra para fazer análise e coisa, e ia para o escritório levar análise, né? E lá comecei a namorar. Não foi no refeitório? Não, foi dentro do trabalho. No trabalho mesmo. Isso que os gerentes não ficaram sabendo. Não. Mas na época, se eles descobrissem, era complicado, né? Então você tinha que ter muito cuidado lá dentro, você não podia fazer qualquer questões, porque se eles descobrissem, né, era passivo de demissão, né? E uma demissão dessa, eles já telefonavam lá para os outros, ou se você fosse pedir emprego lá na sua família, eles pediam informação, não, ele saiu daqui mal criado, já estava namorando aqui. Eu sei que na época as questões dentro da empresa eram bastante complicadas, né? Hoje mudou muito, né? Por exemplo, se eles descobrissem que alguém tivesse algum vício, alguma coisa, era demissão, né? Hoje as empresas já mudaram, né? Se eles descobrem que o pessoal tem algum problema de vício, alguma coisa, eles procuram tratar esse trabalhador até para recuperá-lo, né? Bom, você também já foi entrar, porque uma vez eu entrevistei aqui no Mesa de Bar um cidadão que já estava com 100 anos. Ele era Thais e era de Ascurra, se não me engano. Mas o pai era alemão, Thais, mas a mãe era italiana, então ele não falava alemão. Aí ele veio para cá, foi tentar pegar emprego na companhia, ele fala alemão? Não, então não tem emprego para você, você não é alemão. Assim, na minha época, se você falasse o alemão, você conseguia colocações melhores dentro da empresa. Se você não falasse, você tinha que começar lá por baixo e mostrar condições de trabalho e coisa, né? Depois a companhia aérea ela foi abrindo um pouco mais, né? Mas eu lembro que mesmo em outras empresas ali, São Paulo, tinha empresas ali que mesmo nos últimos 20 anos, se você não falasse o alemão, não entrava, né? Porque assim, no princípio até a gente entende, porque não tinha escola portuguesa, né? Não. O primeiro livro de português para ensinar a gurizada aqui foi feito pelo avô do Marcos Büchler, que era alemão. Sim. Então, um alemão teve que fazer, né? E a escola alemã que vinha dinheiro da Alemanha para sustentar a escola, né? Quer dizer, então, o governo brasileiro não dava nada. Né? Eu sei que a minha esposa sempre conta que ela começou a falar o português quando foi para a escola. Ela fala o italiano até hoje, né? É bom, né? Mas ela, até quando, na época, ia para a escola com 7, 8 anos, até ali só falava o italiano, né? É porque a mãe dela era italiana também. Mãe e o pai. Mãe e o pai. Mas o pai não influi muito, porque a minha mãe é quem influi. Mas a minha mãe, como também o pai era italiano nato e a mãe era família alemã aqui de Santa Catarina, minha mãe só falava português, né? Não, eu lamento isso, porque, pô, eu podia ter me ensinado se eu tivesse, mas eu saí de casa já falando 3 idiomas. Assim, e outra questão, né? Por exemplo, meu pai falava 4 dialéticos diferentes de alemão, né? Tinha o Hunsrück, o Deutsch, ele falava Plattdeutsch. Então ele falava 4 dialéticos, né? Claro que se a gente, às vezes, na época, tivesse se esforçado um pouco, né? Porque o pai atendia muitas pessoas em casa e falava alemão. Mas também, assim, nós somos um povo meio sem vergonha, né? Eu já contei que um dia eu estava em Munique, no baile de carnaval lá que o Consul Calabria promovia no melhor hotel, salão, aquela coisa toda. Aí fui na toalete, 2 japoneses lá conversando em português. Aí eu disse, boa noite.
Brasileiro? Digo, não, brasileiro eu pergunto para vocês, porque vocês para mim têm cara de japonês. E falam japonês? Não falamos. E é pena, porque se falasse japonês, falasse alemão, falasse bem, pô, a gente teria facilidade de representação do mundo inteiro. Hoje, as pessoas que queiram progredir, pois ela obrigatoriamente tem que, no mínimo, inglês, né? O mínimo, né? Isso ali. Então, hoje você vê ali, né, as pessoas já fazendo e estudando, né? Tendo a possibilidade de ter o inglês, o espanhol, né? E tem gente já fazendo chinês, né? Sim. Que hoje a moda é o chinês, né? Mas é uma língua desgraçada, né? É complicado, o chinês é complicado. Eu estive lá na China, lá em Xangai, meu Deus do céu, que coisa difícil. O problema não é nem você aprender a falar, é escrever, né? Escrever. Ler também, né? Ler e escrever. Sim. Eles têm a transliteração para o inglês, né? Língua latina, mas é som do inglês. Mas é muito difícil, né? É muito difícil. E para fazer confusão, porque eles têm um som que sobe, um som que é contínuo, um som que desce, um som que desce e sobe. Aí, a palavra má, tem 4 coisas diferentes. Né? É mãe e é cavalo também. Então, conforme for, você chama a mãe do cara de cavalo. Se você não botar depende não descer e não subir. Da expressão que você usa, ela muda o sentido da coisa. Tem má, sabe? E a gente nem pega, né? Mas eles enfim. Agora, foram 12 anos de sindicato. 12 anos. Já é uma vida, né? Pô, você entrou mocinho lá, você saiu... Sim, você aprende muito, né? Você, acho que foi você casou com o presidente ou já tinha casado antes? Não, já era casado. Já era casado. Quantos filhos tem? 3 mulheres. 3 mulheres? Lá em casa só tem mulher. Blumenau é uma cidade que nasce muita moça, né? Se não fosse o exército, aí ficava tanto sem casar. O batalhão que traz a almanada para cá. Como é o nome da tua esposa? Verônica. Verônica. Tontini que você falou, né? Tontini. Que tinha o Tontini que tinha criação de serpente e cobra, né? Lembra o Tontini? Sim. Dentista ele, né? Esse é primo dela. Primo dela. Esse também acho que foi expedicionário, era militar, né? Ele era dentista, alguma coisa no exército, né? Era no exército. Ele hoje é reformado do exército. Reformado, né? Mas ele criava, acho que ele parou com aquele não sei criação, ele mandava para o Butantã, né? As cobras, para tirar. Mas eu sei que ele, na verdade, ele é primo da minha esposa. E a Verônica, a esposa, e as filhas? Tem a Simara, a Laís e a Franciele. Idade delas? Tudo já criado. 44, a Simara, a Laís tem 36 e a Franciele tem 32. Então já estão. Tem neto já, não? Não, ainda Minha esposa fica louca, né? Porque está esperando a vovó. Os conhecidos dela tudo já são avô, bisavô e nós nada. A hora que tiver que vir. Mas hoje a juventude, né? Nossos filhos eles já estão retardando o máximo, né? O negócio deles é viajar, né? Quando eu fui morar na Alemanha, eu estranhei isso, porque lá, assim, primeiro eles viajam, né? Conhecer a Ásia, outros países da Europa, África, enfim, América. Depois que vão casar, aí vão construir a casa, comprar carro, agora já está tudo prontinho. Aí é que eles pensam em ter um filho. Assim, a minha filha também. É planejado, também, né? Vão lá para fora viajar, né? Conhecer. Depois é que eles pensam, né? Vão adquirir bens, graças, estão todas bem, né? Hoje todas têm a sua profissão, a sua casa, né? Tudo formado já, né? Tudo formadas, né? Todas elas têm a sua profissão, né? Definida já. Nós vamos fazer novamente uma pausa para rodarmos comerciais e já a gente volta com a participação do Osmar Zimmermann aqui no nosso Mesa de Bar.